seminaristas, vos saúdo com a paz do Senhor. Esta é a última lição da nossa disciplina Batalha Espiritual. Portanto, quero dizer para os seminaristas que estou muito feliz porque vencemos esta etapa e agora vamos, se Deus quiser, partir para a próxima etapa. Mas, antes disso, nós vamos fazer algumas considerações finais a respeito do último capítulo desta apostila, deste livro, que diz respeito a esta disciplina maravilhosa que é a batalha espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, porque estamos chegando ao final de mais uma etapa que Tu nos concedestes do nosso curso, Senhor, teológico, do IB. E agora, Senhor, te pedimos a Tua bênção mais uma vez para a nossa mente, para o nosso intelecto, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra que está comentada, Senhor, nesta apostila, nesta disciplina. Abençoa todos os seminaristas do curso teológico do IB, suas famílias, e que estes conhecimentos, Senhor, estejam sendo também praticados por eles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos no capítulo 6, que fala sobre os enfrentamentos. Esta apostila que nos trouxe bastante conhecimentos acerca da nossa batalha espiritual desde o início. Nós vimos como ela é importante, não somente para a nossa vida cristã, mas também como líderes para passarmos adiante os conhecimentos acerca de Deus e de Sua palavra. Falamos sobre guerra e sobre as batalhas que nós travamos dentro dessa guerra. É muito relativa, é muito similar, podemos dizer, com uma guerra comum, que nós já comentamos aí. Por exemplo, as Forças Armadas de um país, elas têm como finalidade garantir a soberania daquele país. E como é que elas garantem a soberania desses países? Através da manutenção, de equipes preparadas para enfrentar, se possível, algum confronto externo, algum confronto que venha de fora desse país ou dessa nação. Então, quando a gente fala sobre as Forças Armadas, comumente as Forças Armadas, elas são compostas de 3 armas. A primeira, normalmente, nos países é a Marinha de Guerra, que ela batalha no mar ou batalha nas regiões de praia. Quer dizer, elas ficam responsáveis por guardar aquele país ou aquela nação de algum confronto, de alguma invasão estrangeira que venha pelo mar. Então ela deve dispor de navios, navios de guerra, navios equipados com os seus equipamentos bélicos. Ela dispõe também de aviões para fazer incursões em determinadas localidades mais distantes das cidades, e para isso elas se utilizam, ou a Marinha se utiliza de navios próprios que transportem aviões, que nós conhecemos como porta-aviões. Ela também se utiliza de helicópteros, que são veículos aéreos que fazem uma incursão mais apropriada em determinados setores daquelas áreas praieiras. Esses helicópteros também vêm do porta-aviões, normalmente transportam porta-aviões. Ela dispõe de submarinos para navegar por baixo das águas, por baixo da superfície das águas. Ela dispõe de paraquedistas, a Marinha dispõe de paraquedistas através
do corpo de fuzileiros navais, todas as marinhas têm isso, para atacar essas áreas de praia, né, já que o navio ele não pode se aproximar muito dessas áreas praieiras do litoral, e utiliza-se também de lanchas rápidas de transporte de tropas, que são esses fuzileiros que invadem, né? Vejam só como é importante esse conhecimento. Estamos falando de enfrentamentos no mar, enfrentamentos na terra, nas demais áreas de terra, e aí nós temos o exército, né? Temos o exército com as suas tropas bem treinadas nos diversos territórios que compõem aquela nação, para estarem preparadas para rechaçar qualquer invasão que venha por terra. E o exército vai com os seus tanques, né, chamamos tanques de guerra, com os seus aviões. O exército também possui aviões para isso, porque transportam tropas, né, de paraquedistas, e também fazem parte da sua infantaria. Além dos aviões, o exército tem carros que transportam foguetes e mísseis para ataques contra tropas ou contra outros países que venham, porventura, na fronteira tentar burlar a segurança daquela nação. E também o combate por ar, que normalmente é feito pela força aérea daquele país, que nós chamamos normalmente de aeronáutica. A Força Aérea já está dizendo, né? Ela tem aviões, e muitos aviões, a maior parte da capacidade da aeronáutica se baseia em aviões de todos os tipos, aviões rápidos, aviões de transportes, de tropas, né? Ela dispõe de tropas de paraquedistas também. Observe que todas as três forças têm essas forças comuns de paraquedistas, de tropas, mas que cada uma tem uma função específica na guerra ou na batalha. A aeronáutica ela dispõe de aviões, de foguetes, de mísseis e teleguiados, e dos seus soldados, das suas tropas de infantaria e paraquedistas. Então, quando a gente compara, veja bem, quando a gente compara a batalha espiritual com a batalha comum tem muito equipamento que se pode fazer uma analogia com a guerra espiritual. Quando a gente fala setas inflamadas, flechas do maligno, né? os seus demônios, seus anjos que nos atacam, e que são rechaçados pelos anjos do Senhor, pelos exércitos do Senhor, que vai em nossa defesa e que também combate contra esses exércitos a nosso favor. Quando a igreja vai evangelizar, ela vai para uma guerra. E os seus soldados, a igreja, tem que estarem preparados para enfrentar no solo o inimigo, que normalmente vem confrontar através de pessoas endemoniadas, pessoas possessas de espíritos de demônios, não somente pessoas oprimidas, mas principalmente pessoas endemoniadas. E aí a igreja tem que estar pronta para enfrentar, expulsando esses demônios. A nível de solo, é como se você estivesse, como a igreja estivesse adentrando ou batalhando no território inimigo. Então, por exemplo, no evangelismo pessoal, Jesus disse aos seus discípulos que transferem essa palavra, essa missão para a igreja como discípulos de Cristo. O Evangelho segundo escreveu São Marcos. Eu falei de por todo mundo, Jesus mandando. Portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí, essa é a batalha em nível de solo.
falamos que desse envolvimento com esse tipo de batalha a nível de solo é que surge o Ministério da Libertação. O outro nível é o nível de ocultismo, que inclusive está na nossa apostila, falando, ele dá uma breve explicação, inclusive fazendo referência no tempo passado aos crentes nos Estados Unidos da América que ignoravam quase totalmente essa atividade espiritual em nível de ocultismo. Por que isso acontecia no passado com os crentes americanos? Porque os Estados Unidos da América, eles são formados já dentro de um berço cristão, de um berço protestante evangélico. Então as pessoas que formaram aquela nação foram oriundas da Inglaterra e de outros países ali da Europa, que eram países já com doutrina bíblica protestante e evangélica. Então os Estados Unidos, por sua natureza, é um país cristão evangélico. Então eles não tinham esse problema de confronto com o ocultismo. Agora não. Agora os Estados Unidos está cheio de ocultismo. Já o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a gente observa que nós somos um povo formado por católicos vindo de Portugal, protestantes vindos de outras nações, como a França, a Holanda, e africanos que trazem consigo os cultos aos seus deuses. Então essa mistificação, ou essa miscigenação da raça brasileira já traz consigo essa guerra, ocultismo. Então o que é o ocultismo? O ocultismo são poderes demoníacos dos praticantes dessas forças ocultas, que são, por exemplo, feiticeiros, bruxos e bruxas, adivinhos, sacerdotes satanistas. Aí entram os praticantes da macumba, da umbanda, do candomblé, que vem da África. E aí os cristãos já começam se confrontando ou se defrontando com essa batalha muito árdua, batalha espiritual muito árdua, além dos povos primitivos que já existiam no Brasil, os indígenas que tinham as suas formas de adoração e a utilização, inclusive, desse ocultismo também. Então, o ocultismo, a gente tem aqui na nossa apostila, que diz que parece, claro, que estamos diante de um poder demoníaco atuante através dos canalizadores da nova era, dos praticantes de forças ocultas, de feiticeiras e bruxas, de sacerdotes satanistas, de adivinhos, etc. Tudo isso é substancialmente diferente do demonismo ordinário, que pode causar diversos males no corpo. Então a gente vê, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, a gente vê que ele começa a se defrontar com essa batalha ocultista. Então essa batalha ocultista, ela vem de muito, muito, muito longe. Aí o versículo 16 diz assim: aconteceu que indo eles à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo continuando, e esta seguindo a Paulo e a nós, dizendo os companheiros de Paulo e etc., clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo, como tinha o Espírito Santo, discerniu que aquilo que ela estava dizendo não provinha dela mesma, mas de um demônio, um espírito de adivinhação. Então, nessa época em que vivemos, nós vemos muitos cartomantes, jogos de tarô, né? Jogos de búzios, que normalmente são pessoas endemoniadas, possessas de espíritos demônios que procuram enganar as pessoas através do artifício da adivinhação. Sabe o que é que a gente entende aí? Aí você pergunta, e essa adivinhação é verdadeira? Sim, é verdadeira quando ela é propiciada pelo próprio Satanás. O próprio Satanás fala através do seu instrumento, aquela pessoa que está incorporada, para aquela pessoa que vai consultar, ele conta para aquela pessoa o que vai acontecer, porque logo depois ele prepara. Ou ele já preparou e chega aqui, diz para a pessoa, e aí acontece. E quando acontece, a pessoa fica o quê? Ela fica absorvida por aquele pensamento de que aquela pessoa que adivinhou verdadeiramente é um instrumento verdadeiro. Então, isso é o ocultismo. Nós temos um outro nível, que é o nível estratégico. Como nível estratégico, né, nós entendemos que Satanás tem as suas estratégias. E o crente em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo, que é suficiente para lhe revelar as estratégias de Satanás. Então, no caso das estratégias, né, nesse nível temos que contender com uma concentração ainda muito mais perigosa de poder demoníaco, ou seja, espíritos territoriais. Então, esses espíritos territoriais, eles se acham donos de determinadas regiões, né, de determinadas cidades, se baseando nessa suposição de que eles são donos daquela cidade ou daquela região, eles atuam através da cultura local. Por exemplo, São João. São João, a festa dita de São João, é uma festa legitimamente demoníaca, porque faz parte da cultura e as pessoas cumprem os rituais preconizados por essa festa. O carnaval, por exemplo. O carnaval também é uma festa que Satanás usa a sua estratégia. Veja que não são todas as nações que têm carnaval, mas tem nações que têm outros tipos de festas. Tem cidades de outros países que têm as suas festas também demoníacas. Mas no Brasil, por exemplo, o carnaval é uma festa muito demoníaca. E é uma festa quando Satanás, ele procura denegrir publicamente o nosso Deus. Ele procura se entronizar. Observem que no carnaval, as autoridades do governo entregam para o representante principal do carnaval, que é o chamado Rei Momo, a chave da cidade. É como se toda a cidade ficasse à mercê dos demônios. E aí acontecem as piores desgraças. Essas cidades, nós vamos ver mais tarde como é que a igreja pode rechaçar essa casta de demônio que invadiu a cidade. Existem muitas igrejas, e que aqui eu não vou discutir o mérito, eu não faço, mas eu não vou discutir o mérito. Tem igrejas que no carnaval até faz uma espécie de imitação
tentando trazer algumas pessoas que aproveitam até para fazer um determinado tipo de evangelismo, para tentar libertar algumas pessoas. Eu me lembro, meus irmãos, que no passado as igrejas, elas não fechavam o carnaval. Tinham seus cultos normais. E eu via muitas pessoas que saíam no carnaval para brincar e entravam na igreja. E lá na igreja ouvia a palavra e aceitava Jesus como Salvador naquele momento, porque fora tocado, sem precisar de ir, sem precisar da igreja ir. Eles eram atraídos por Deus. Mas, irmãos, no caso de estratégia, né? De estratégia, como Satanás usa as suas estratégias, ele também anota aqui uma clara exposição bíblica sobre a guerra espiritual em nível estratégico, acha-se em Apocalipse capítulo 12, né? Como quando João, na sua visão, eles ouve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Isso é algo muito diferente das questões que envolvem o ocultismo ou a expulsão do demônio da concupiscência. Nesse caso, a gente vê que ele foi destronado. Satanás foi destronado, né? E aí ele é expulso. É como se ele dominasse aquela região, mas agora, devido ao seu pecado, ao seu intento, ele é destronado. As estratégias de Satanás devem ser observadas pela igreja, para que a igreja cumpra verdadeiramente o seu papel. E como é que a igreja faz isso? Observando a palavra e sendo fiel ao seu Deus, fiel a Deus que lhe orientará aonde está acontecendo o problema. Mais adiante ele fala como é que se conquista uma cidade. A igreja, para conquistar uma cidade, ela precisa fazer um grande esforço por isso. Porque muitos demônios, como falamos, se acham dono da cidade, o dono daquela região. Que muitas das vezes essas cidades, elas são oferecidas, elas são entregues a Satanás. O que Jesus tem a dizer aos seus seguidores acerca da guerra espiritual em nível estratégico? Algumas de suas instruções mais diretas a esse respeito não se acham nos evangelhos, mas no livro do Apocalipse. Veja bem, quando a gente fala do livro do Apocalipse, a gente vê principalmente, né, o exemplo, aquelas cartas à igreja ou às igrejas do Apocalipse, aquelas cartas das igrejas da Ásia, né? Quando Deus, na revelação de Jesus Cristo entregue a João, ele manda que se escreva, né, às igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, a gente vê no capítulo 12, capítulo 3, mostrando não somente as obras dessa igreja, ou dessas igrejas, como também a sua decadência. E por que essa decadência? A decadência é porque a igreja sofre uma influência terrível dos demônios que se acham donos daquela igreja. Mas há uma promessa nessas cartas e para essas igrejas. Quando Jesus diz assim, olha, primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, ou seja, a orientação que o Espírito Santo dá à igreja. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
mas é uma promessa para todos, desde que vençam. Não é? Então ele diz assim, olha, ao que vencer, né? Quando ele fala ao que vencer, essa palavra ao que vencer no grego do Novo Testamento é nikao. Nikao significa conquistar. Conquistar. Nesse caso é conquistar uma cidade. E como é que essa conquista dessa cidade se dá? Ela se dá através do anúncio das boas novas, do anúncio do Evangelho. Quando uma cidade ela é muito bem evangelizada, Satanás não tem poder sobre essa igreja. E se tem, são poderes restritos, porque o poder dele, como nós já falamos, é limitado por Deus. Deus até permite que ele faça alguma coisa. Ele pediu para Deus para ir de encontro a Jó, quanto mais com relação a uma cidade. Então, quando ele diz assim, quando nas igrejas, em todas elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quando ele sempre termina a carta, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aí cada uma delas recebe uma informação de uma recompensa se verdadeiramente vencer, ou seja, conquistar a cidade através das boas novas do Evangelho. Irmãos, nós estamos muito aquém e o Senhor está perguntando, ou melhor, o Senhor está motivando, dizendo, olha, está chegando o tempo. Né? Quando Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, isso é uma responsabilidade atribuída a nós como crentes. E nós vemos hoje que poucas igrejas evangelizam. Poucas igrejas saem na rua levando pelo menos uma mensagem que seja escrita ou que seja falada. Porque os crentes, eles não se conscientizam de que isto é acompanhado de bem-aventurança. É acompanhado de uma recompensa. Por isso que ele diz assim, olha, ao que vencer, ou seja, aquele que conquistar por meio das boas novas. Aí o livro do Apocalipse diz que em todas as cartas há uma promessa de uma recompensa para aquela igreja. Então, meus irmãos, é preciso que a gente entenda perfeitamente o que é esse conquistar a cidade. Pode ser a cidade, pode ser o bairro. Eu tenho alguma experiência onde eu fui fazer evangelismo com a igreja em algumas cidades, e numa dessas cidades que não tinha nenhuma igreja, nenhuma. E aí, quem dominava aquela cidade era uma santa da igreja romana. A cidade pequena, mas tinha 2 igrejas romanas. E igreja evangélica não tinha nenhuma. Hoje tem, porque lá nós deixamos plantados, lá tem uma igreja que já tem congregações em seu entorno. Então esse é o trabalho da igreja. Esse é o nosso trabalho para conquistar a cidade. Se a gente pensa que vai conquistar a cidade com estratégias humanas, não vamos. Nós só vamos conquistar a cidade com as estratégias dadas pelo próprio Senhor. É uma batalha? É uma batalha. Né? E quando a gente fala vencendo o valente, né? O item da nossa apostila, vencendo o valente. Jesus, ele se utiliza lá em Lucas capítulo 11 dos fariseus. Então, presta atenção, diz assim, olha, e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que saindo do demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles, fariseus, diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul,
príncipe dos demônios. E aí a gente vê, a partir daí, Jesus dizendo, veja o que é que ele diz no versículo 20, ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando um valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então aí é vencer o valente. Então, vencendo o valente, é exatamente isso que nós vimos. Jesus expulsa o demônio a nível de solo. E aí, alguns murmuradores dizem, ele tem Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus diz assim, ó, se referindo ao demônio: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente, aí ele se refere a ele, lógico. Mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus veio exatamente para isso, para despojar Satanás. Então vamos para as estratégias de Satanás. Primeiro, ele diz aqui, para vencer as forças demoníacas em um nível estratégico que dominam a cidade, faz-se, Senhor, uma compreensão básica do modus operandi de Satanás. Modus operandi é uma expressão latina, quer dizer, como ele opera, ou modo de operação. Preste atenção. Primeira estratégia: impedir que Deus seja glorificado, ou que Deus seja louvado, ou que Deus seja exaltado. Em Isaías capítulo 14 e versículo 14, Satanás diz assim: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era a pretensão dele. Só que ele, não conseguindo essa pretensão, então ele agora tenta impedir que Deus seja exaltado e glorificado pela sua criatura principal, que é o homem. Então, quando nós vamos à igreja, nós estamos indo para uma batalha. Quando a irmã diz assim, hoje nós vamos para o culto, já começa a batalha a partir do momento em que ele fala, ou que ela fala que vai ao culto, porque ela vai adorar ao Senhor. Então a adoração começa agora dentro de casa, ou aonde quer que a pessoa esteja, dizendo, hoje eu vou ao culto. E aí quando ela vai ao culto, pode não acontecer nada, mas pode sofrer alguma barreira. Essa pessoa pode furar o pneu do carro, ou pode alguma pessoa atrapalhar o seu caminho, ou uma pessoa da família que vinha de longe visitar e chegou na hora de ir para o culto. Tudo isto pode ser empecilho àquela pessoa ir adorar ao Senhor. Agora, é claro que isso aí também, nós falamos que pode ser coincidência, mas nós precisamos entender, discernir se aquilo é uma coincidência ou se é uma operação maligna, para poder vencer. Né? É uma batalha. O crente ir para o culto já é uma batalha. E no culto é outra batalha. Porque o inimigo fica querendo atrapalhar o seu culto. Não é o culto da igreja como um todo. O seu culto. Você vai para a igreja, mas lá na igreja vem um atrapalhar, conversar, oferecer até produtos na igreja, deixa para depois. Por isso que eu falei que é importante que durante o culto fecha-se a cantina, deixa a cantina fechada. Depois do culto, quando terminar o culto, a bênção apostólica abre a cantina para aqueles irmãos que desejam comer alguma coisa, ou beber um refrigerante, beber uma água, né? Porque o culto, irmãos, quando a gente vai para o culto, é somente aquele período em que nós vamos adorar ao Senhor. E aí, Satanás investe pesado para atrapalhar
que Deus seja glorificado. Segundo objetivo, nós falamos, primeiro objetivo nessa estratégia é impedir que Deus seja glorificado, adorado, exaltado, louvado. Segundo, é tornar os homens infelizes. Quando Deus não dá direito a Satanás de ser semelhante a ele e logo após faz um ser, um homem, e diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tirou de Satanás toda aquela sua pretensão e coloca num homem criado. Então agora ele diz, o homem é semelhante. Por isso que ele investe pesado contra o homem. Jesus diz assim, olha, porque o inimigo vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu, disse Jesus, venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse objetivo, ou essa estratégia de Satanás de fazer os homens infelizes, né, ele traz para o homem guerras, como está na apostila, né? Pobreza, opressão, enfermidade, racismo, ambição, né? E outros males, contudo que o homem não seja feliz. O crente, ele tem que ser feliz na tribulação ou na bonança. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o crente ele tem que ser feliz, cantar, louvar ao Senhor, né? Fazer tudo aquilo para agradar ao Senhor. Então, dentro dessas estratégias, né, nós consideramos que a principal tática dentro dessa estratégia de fazer os homens infelizes é mentir a respeito de Deus. Satanás tem essa tática principal dele no que diz respeito à infelicidade do homem. É mentir a respeito de Deus através de engano e ainda com exibição de poder. Veja o que é que acontecia com aquela menina que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Nós vemos que ela dava lucro aos seus senhores, mas era uma pessoa possessa de demônios, então ela era uma infeliz. Até que chegaram os apóstolos e com o poder que Deus dá aos apóstolos, ela é liberta. Uma das coisas que nós chamamos a atenção é que Satanás, ele procura de todas as formas fazer com que o homem não acredite que ele exista. Já ouviram muitas pessoas dizer assim, Satanás não existe, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Isso aí é estratégia de Satanás, é tática de Satanás usada dentro dessas estratégias. Agora, no item 6.7 da nossa lição, fala como identificar os principados da sua cidade. Aí ele enumera, primeiro, através do comportamento dos seus habitantes. Aí nós vemos, por exemplo, se num lugar há muitas pessoas com problemas de loucura, ou desanimadas, ou sem vontade de viver, isso é sinal de que é uma forte influência de um determinado demônio que tem a função específica de sugar as forças das pessoas, tirando-lhes a energia e o prazer da vida saudável. Então você chega em determinadas cidades que as pessoas são pobres, não têm perspectiva, vivem de esmolas, não tem perspectiva de melhora, porque o evangelho, quando entra em uma dessas pessoas, transforma a pessoa,
lhe dá alegria, lhe dá satisfação, lhe dá prazer na vida, vontade de prosperar. Determinadas cidades, a gente vê que o comportamento dos seus habitantes é esse, de fraqueza, de pobreza, não tem alento na vida, depende de uma ajuda que apareça. E aí, os missionários que vão para as cidades têm uma grande responsabilidade de se consagrarem ao Senhor, de jejuarem, de orarem, para levar o alento para essas pessoas. Não somente o alento espiritual, mas se puder, leva também o alento físico, material, a ajuda, para que Deus levante essas pessoas e dê em condições de sobrevivência. Nós falamos que um dos aspectos de como identificar os demônios, os principados dessa cidade, uma das coisas é o comportamento dos seus habitantes. Outro aspecto é através da história da cidade, como surgiu a cidade. Aí a gente vai descobrindo, né, as artimanhas do diabo para aquela população. Isso é uma responsabilidade da igreja, de penetrar nessas regiões com força, com vontade, para ajudar aqueles que estão combalidos, aqueles que estão derrotados pelo diabo a se levantarem. Nós temos exemplos de cidades que fazem um trabalho maravilhoso em cidades distantes, no sertão, né? E aí a gente vê as pessoas melhorar de vida, já largam aquele fardo. Um outro aspecto de como identificar aquele principado que domina essa cidade são as informações da própria imprensa local. A própria imprensa, através das informações dos jornais, dos rádios, da televisão, deixam-nos a par de como é que o inimigo está trabalhando na cidade. E aí nós temos que buscar reforço divino para nós trabalharmos em prol dessa cidade. E, meus irmãos, chegamos ao final. O último subitem da lição, ele coloca: é perigoso guerrear? Ele diz: precisamos fazer uma guerra específica, descobrindo quais são os principados da nossa cidade e atacando-os. Como é que a gente descobre os principados da cidade? Através do comportamento dos habitantes, através da história da cidade, através da informação da imprensa local. Então, depois que você descobre isso aí você tem como atacar. A guerra, ela está travada. Deus precisa de no seu exército existirem pessoas fortes, preparadas para essa luta, para essa batalha, porque Ele garante a vitória. Então, o perigo de guerrear, o perigo de guerrear é não conhecer o inimigo, que é objeto da nossa lição, não conhecer as estratégias que nós falamos agora e não ter uma vida de oração e jejum, que é a consagração ou a santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante o crente orar, o crente jejuar. Tem gente que até prega por aí contra o jejum. O jejum é uma maneira de você se despojar do seu eu e se humilhar diante de Deus. Se você não jejuar, se você apenas orar, Deus vai ouvir a sua oração. Mas se você orar e jejuar, você é mais fortalecido no seu espírito, porque você se despoja da carne. E tem muita gente que não jejua mais. Jesus, quando disse com relação aos discípulos, os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram. E aí eles voltaram
para o Senhor Jesus: Senhor, nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus disse assim: olha, essa caixa de demônio, ou seja, essa qualidade de demônios, só se espere com jejum e oração. Sabe o que quer dizer isso? Não quer dizer que a pessoa esteja endemoniada e você vai fazer o jejum para poder expulsar o demônio, não. É você já viver antecipadamente uma vida de oração e de jejum. É você ler a palavra, é você observar o que Deus prepara para você e observar, né, a palavra de Deus. Então, viver uma vida de jejum. O que é? Por exemplo, você tem durante a semana um período de jejum. Faça o jejum em prol de alguma causa. Mas se você não tem nenhuma causa, nenhum objetivo para jejuar, jejue dizendo para Deus: Senhor, eu quero mais comunhão contigo. Vou fazer esse jejum com o objetivo de ter mais comunhão contigo, de ter uma comunhão íntima contigo. E aí essa pessoa vai estar preparada para, numa necessidade de guerra espiritual, de batalha espiritual, expulsar o demônio daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então, o período de guerrear, como nós falamos, é não ter conhecimento do inimigo, não ter conhecimento das estratégias. Essas estratégias incluem as armadilhas. Eu falei aqui no início que as armadilhas de Satanás, ele não vai preparar, não, já estão todas preparadas. Ele fica só esperando quem é que vai cair nessas armadilhas. Conhecer essas estratégias e viver uma vida de oração, jejum e consagração. A gente até observou aqui, por exemplo, que Daniel, no capítulo 10, versículo 11, né, a gente sabe que um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias no capítulo 10. E no versículo 11 a gente vê o seguinte, que diz assim: e me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então, no 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo vem trazer uma resposta que Daniel estava aguardando da parte de Deus, né? E ele diz aqui, logo no início do versículo 10, diz assim: olha, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, meus irmãos, a gente observa que Daniel estava precisando dessa resposta. E qual era a resposta? Saber o que ia acontecer a partir de agora com o seu povo. Daniel estava em Babilônia, mas ele lembrava-se que o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, havia falado que esse período conturbado do exílio em Babilônia, do povo de Israel, era de 70 anos. No capítulo 25, versículo 11, diz assim: olha, 70 anos estão determinados sobre o teu povo. Aí se passa esses 70 anos e Daniel está ainda em Babilônia, com Israel ainda escravizado pelo Império Babilônico. E ele, sabendo dessa situação, ele vai orar. E aí, quando ele vai orar, ele jejua. A Bíblia diz aqui, ele jejua. 3 semanas, 21 dias, que Daniel passou em jejum e em oração, até que a resposta veio. Só que é interessante a gente observar que o anjo falou assim, olha, no versículo 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E esse período, né, passaram-se 21 dias. Mas ele estava preparado para receber, é tanto que ele recebeu. Então, irmãos, da mesma forma, no caso da guerra espiritual, nós precisamos ter uma vida de santificação. Conforme lemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A batalha, ela está travada. A batalha continua se desenrolando. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos lutando contra o príncipe das trevas, como Paulo diz. Lá em Efésios, né, quando ele, no capítulo 6, ele fala sobre... porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, né, nos lugares celestiais. Então a gente vê que verdadeiramente nós estamos em uma batalha muito renhida, como falei no início, muito desigual, porque nós não vemos, mas que os anjos do Senhor estão combatendo por nós 24 horas por dia. Por isso que nós sentimos alegria, sentimos satisfação, sentimos prazer de viver para Deus, porque sabemos que, embora tenhamos essa luta, Ele luta por nós. Que Deus nos abençoe. Até a próxima disciplina. Façam as provas, escrevam as provas, entreguem para os respectivos auxiliares do pastor Silas nas congregações, para que eu possa atribuir, né, as notas de vocês. Deus abençoe em Cristo Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e os seus servos, desde agora e para todo sempre. Amém.